Doutora Janalice Carneiro, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. Bom dia também a todos os ouvintes da Rede Rio. Obrigado por já vindo aos nossos estúdios. Madrugou aqui, né? Com certeza. Aqui assim, 6h43 agora. Essa questão da adultização é uma temática muito forte, muito séria. A gente vê nas redes sociais. Eu comentava isso com a mãe um dia desses, que ela postou a filha, né, com aquela dancinha meio que erótica, né, balançando a bundinha. Eu disse, acha bonito ser feio, né, expondo sua filha a essa brincadeira. Bom, eu fiz apenas um reparo pontual, né, até pela intimidade. Mas isso ganha hoje áreas de seriedade mesmo, de preocupação com relação eu diria até que a contaminação psicológica, o prejuízo psicológico que isso pode gerar a essas crianças. A senhora tem acompanhado essa temática? Tenho acompanhado. Infelizmente foi necessário um digital influencer fazer uma denúncia com um vídeo de mais ou menos 47 minutos, onde ele demonstra tanto a erotização da internet dessas crianças, Felca, isso mesmo, quanto a questão da adultização em relação à postura. Crianças em podcast falando que se você tiver força de vontade, você consegue crescer na vida. Não é bem assim, a gente sabe que tem condições sociais a respeito disso. E a força de vontade faz parte, mas numa postura de adulto, parecia 3 mini-coaches conversando, sendo que eles deveriam estar na escola, estudando, tratando de coisas da própria idade que a infância necessita. Outra parte do vídeo é uma criança falando para que ele precisa estudar, para que fazer faculdade, para que saber de Aristóteles. Então a gente está, de certo modo, vivendo uma época em que a literatura, a cultura, não importa mais, o que importa é ganhar dinheiro. Muitas famílias e muitas mães, inclusive, uns fazem por brincadeira mesmo, sem maldade, e outros fazem na intenção de monetizar esses vídeos de crianças. Então, de ganhar dinheiro, de ganhar vantagem. Mas o que não se percebe é a preocupação com a saúde mental. Uma criança que está em desenvolvimento, na fase de maturação, ela acaba pulando fases. E isso prejudica, com certeza, a saúde emocional. A criança quase não brinca mais, né? Não existem mais aquelas brincadeiras lúdicas. Hoje é telefone celular, né? E agora virou moda essa história da representação nas redes sociais. E aí você tem dois aspectos. A adultização, né? E tem a questão, né, da erotização, né? São situações diferentes, mas que às vezes se somam, né? Elas se somam. A erotização, ela acontece de modo aparentemente sutil, mas a própria rede social, como quando vou falar aqui o termo, obviamente, um pedófilo, ele busca lá como criança, o próprio algoritmo da internet, ele vai mostrando para essa pessoa que fez a pesquisa, vídeos de crianças. Então, são vídeos sutis, obviamente, de biquíni, mas de modo erotizado mesmo. O próprio vídeo que denuncia isso, ele mostra várias cenas que, para uma pessoa que tem essa tendência à pedofilia, ela está ali consumindo aquele conteúdo. Fora o acompanhamento, é necessário que os pais que se responsabilizam pelas crianças façam acompanhamento do uso das redes sociais. A gente fala, a gente faz campanha, mas isso continua ainda muito solto. Muito solto. O que eu lamento de tudo isso é que o assunto é sério, é grave, é uma questão comportamental, eu diria, de papai e de mamãe especialmente. Está ganhando o Congresso Nacional pelo peso da temática, mas infelizmente está virando moeda de troca política, né? Ontem o que se discutia é apoia, não apoia, aproveita essa discussão para controlar as redes sociais, para controlar as big techs, parará, periri, pororó. Quer dizer, pelo amor de Deus, gente, eu acho que essa discussão deve começar e circundar o seio familiar, né, doutora? Com certeza. A política aproveitou, né? Porque isso sempre existiu, por que é que não fizeram antes alguma coisa? Esperaram uma pessoa fazer uma denúncia. Quantas denúncias existem e são descartadas? Mas tudo começa no seio familiar, na educação, nos valores, e isso é muito importante. Um pai que não monitora as redes sociais do seu filho, eu recebo no meu consultório diversas situações, desde pessoas que se passam por crianças durante os jogos online e faz chantagem. Temos histórico de crianças que cometem automutilação porque a pessoa do outro lado está lá chantageando emocionalmente. Então, diversas coisas acontecem em casa e muitas vezes os pais não sabem. Quando vê, a situação já está agravada. Como evitar isso? É a grande pergunta que as pessoas se fazem nesse momento, porque está disseminado. A rede social está cheia disso.
as crianças estão fazendo. E quando a gente fala criança, eu me referi agora há pouco à erotização, às vezes de garotinhas, Sim. né, com essas dancinhas aí erotizantes, a partir de 5 anos, de 6 anos, mas isso chega, né, à fase intermediária da adolescência, né, 13, 14 anos, em que esses adolescentes são representados ou representam nas redes sociais figuras de pessoas adultas, né, fazendo de tudo. Exatamente. A gente tem o nosso ECA, que ele diz nos artigos 5, 17 e 74. A criança tem direito à imagem, à proteção. Então, a proteção das crianças é responsabilidade de todos nós, do professor da escola, se vê a criança fazendo com um determinado comportamento, de qualquer pessoa adulta tem que proteger a criança. Mas é no seio familiar, como a gente já falou, que tudo acontece. Então, os pais devem monitorar. A gente sabe que o pai e a mãe têm que trabalhar, mas existem aplicativos, né? Não pode também excluir a criança da internet, senão ela fica excluída do mundo digital. Tem que saber como funciona o celular, mas é possível fazer esse monitoramento. Agora, estão dando às crianças o acesso cada vez mais cedo ao telefone celular, né? Eu tenho ouvido de alguns profissionais de que o ideal é que você só deixe que seu filho, sua filha, acesse o telefone celular a partir dos 15 anos, 14, 15 anos, seria o ideal. É possível que isso aconteça hoje, doutora? No momento, eu creio que não. Porque ninguém consegue mais, a não ser que de fato não tenha condições de adquirir, mas se você vê em todos os lugares, até nas pessoas que têm menos condições financeiras, todo mundo tem um celular, todo mundo tem que estar conectado, ok, mas é necessário verificar também a idade, como foi falado. Uma criança que fica muito tempo em tela, existe uma inflamação dos músculos do globo ocular. Essa criança vai desenvolver problema de visão. Essa criança que não tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, ela pode até apresentar comportamentos compatíveis, como o TDAH, por exemplo. E aí começa a ter desatenção, falta de foco, perder o interesse pelas atividades. Aí chega no consultório, às vezes, com sintoma de TDAH e não tem TDAH. É um sintoma gerado pelo excesso de tela. Nós adultos também, se ficarmos com excesso de tela, temos uma tendência, e a gente vive com isso aqui na mão, temos uma tendência a ter transtorno de ansiedade, diversas sequelas. Quer dizer, hoje tem crianças que já estão adquirindo esse TDAH e não é tipo assim, não é congênito. Não é congênito, né? porque o uso excessivo de telas. Exato, o TDAH prejudica as pessoas. Prejudica. O TDAH pode levar a criança a ficar doente. Ele é genético, ele é do neurodesenvolvimento, a criança já nasce com ele. Mas alguns sintomas se confundem pelo excesso de tela. Alguns estudos já mostram as pessoas adquirindo os sintomas, que aí se confundem, mas aí tem a ver com transtorno de ansiedade, com outras questões. Olha uma coisa que a doutora Janalice Carneiro falou, sobre essa questão da rede social, que você não sabe quem está do outro lado, né? A senhora se referiu aos jogos, né? Mas são várias situações. São várias situações. Né? Que você imagina um adulto se passando por uma criança, um adolescente, e conversando com uma criança. E aí eu reforço... Com toda a experiência, seduzindo, induzindo a situações vexatórias. E aí algumas crianças também com alguns transtornos especiais, como o autismo. Eu já vi situações da criança com rede social passar por uma situação dessas, de pedir foto e a criança mandar pela inocência por não ter a malícia. Então, muito cuidado também com as crianças que têm alguma dificuldade especial nesse sentido. A senhora tem muitos problemas hoje no seu consultório dessa natureza para resolver, né? A ideia é buscar realmente que as pessoas que passarem por isso, porque gera um trauma nessa criança, essa adultização, em algum momento ela vai sofrer essas sequelas e é necessário buscar ajuda profissional, buscar o psicólogo, buscar o neuropsicólogo para fazer a aplicação de testes específicos para saber se existe algum transtorno gerado de toda essa situação. Dá para tratar, doutora? Com certeza, dá para tratar, mas não dá para apagar. Dá para a pessoa que passa por essa situação, que é gerado algum tipo de trauma, de transtorno, ressignificar muita coisa. Porque muitas vezes a criança, ela não quer fazer a dancinha. Mas o adulto que está ali acaba impondo. Ela acaba naquele ciclo acostumando com determinada postura, mas que ela não quis, na verdade. Então, quando ela fica mais velha, ela percebe que ela foi induzida. E isso gera uma sensação de, poxa, minha dignidade não foi preservada. Então, os relatos no consultório são assim. Eu não tive direito de escolha.
O Carlos faz uma pergunta aqui, se essa história de que todo mundo pode ser um influencer não é um péssimo exemplo. Eu acho que sim, viu, Carlos? Até porque se vende a ideia de que se você for um influencer, você vai ganhar muito dinheiro. Eu estava até conversando agora há pouco sobre como fica o jornalismo no meio disso. A pessoa, não estou desmerecendo a profissão do influencer que surgiu, mas a gente sabe que o jornalista ele tem 5 anos de faculdade, ele tem um cuidado com o conteúdo, com a preservação da imagem da pessoa que ele vai entrevistar, sobre o que vai falar, e muitas vezes alguns influencers passam do limite, como foi o caso que foi denunciado desse influencer que fazia de uma menina ela tinha 15 anos, dos 15 aos 17, filmava ela em situações de erotismo. Então, assim, tem que ter o cuidado. Não, esse caso é muito sério. Ele pegava as crianças, ou seja, existem vários dessa natureza, crianças de 8 e de 10 anos, com, inclusive, consentimento dos pais, lembrando que os pais não podem dispor da imagem dos seus filhos. A doutora se referiu ao EUECA, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, com laço na Lei 8.069. Os pais não podem dispor. E o cara fazia representação, a garota com 10 anos, né, já se vestindo de uma figura mais adulta, né, com maquiagem mais adulta, parecendo e com um comportamento palavreado de uma pessoa adulta. Isso é extremamente perigoso. Isso é perigoso. O cérebro está em maturação até os 25 anos. Então, todo ser humano tem que cumprir as etapas. As etapas de ser criança, de ter a mentalidade de criança, de passar pela adolescência. A gente tem um processo chamado poda neural, que são mudanças de neurônios. Morrem os neurônios e nascem outros. Então, para que você viva as etapas que o seu cérebro lhe permite de uma forma sadia. Transformação hormonal. Exatamente. Doutora Janalice Carneiro, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios. A gente vai continuar essa discussão, claro. Já há um projeto de lei de discussão no Congresso Nacional. Não sei se é por aí, mas o nosso legislador sofre dessa diarreia legal. Criam leis para tudo, toda hora, e tem lei que pega e não pega. Eu prefiro trazer a discussão à luz da família, né? De papai, de mamãe, de tio, de tia, de avô, né? Para que tenham essa preocupação, despertem para isso, porque muitas vezes eu vou dizer que a tia mãe está fazendo aquilo de forma premeditada, às vezes não, às vezes é a falta de um alerta, inclusive profissional, que a gente está fazendo aqui com a neuropsicóloga, trazendo orientação. Olha, se você adultiza a sua filhinha, o seu filho, dando a ele ares de comportamento, ou cobrando dele um comportamento adulto, ou representação adulta, mesmo que seja em tom de brincadeira, nas redes sociais, isso pode afetar o seu desenvolvimento psicológico. Com certeza, com certeza. E aí todo mundo começar a se alertar para isso. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, um abraço. Tá na Rio. Valeu.